Olá, bem-vinda de volta ao Tricotando Junto. Eu sou a Marina e nesse vídeo eu respondo algumas das perguntas de vocês enquanto a gente faz um tricôzinho. Primeiro eu quero pedir desculpas pelo atraso. Esse vídeo era para ter saído ontem, apesar de ser Páscoa, mas a minha rotina saiu um pouco do prumo. Teve aniversário do meu caçula na sexta, daí teve a Páscoa, meu marido estava por aqui, um monte de coisa meio que ao mesmo tempo, então eu não consegui me organizar para gravar, mas por isso eu vou tentar compensar hoje, respondendo mais perguntas do que eu respondo tradicionalmente. Então, sem delongas, vamos começar. Eu agrupei várias perguntas em grupos, mais ou menos por mesmos temas. E o primeiro tema é carreiras encurtadas. Então, a primeira pergunta é uma pergunta da Renata Tanus, da RT Ponto, que eu sempre falo dela, né? Dos marcadores, das ponteirinhas. Eu mostrei outro dia a ponteirinha de cafeteira, enfim, é essa Rê. Ela falou assim: na Ela, as carreiras encurtadas são logo no início. Na Flex já são bem depois. Você vê diferença em termos de caimento e de conforto? Olha, Rê, existem até carreiras encurtadas para o mesmo fim, vamos dizer, porque existem carreiras encurtadas para qualquer coisa, né? Para design, para, por exemplo, aumentar o espaço do busto para quem tem busto grande. Mas eu sei que o que você está querendo dizer, nesse caso, são as carreiras encurtadas que a gente faz na parte de trás de uma blusa para que a gola não fique assim e fique alta no pescoço, para que ela fique nesse formato assim para baixo, as costas mais altas e a frente mais baixa, para que ela se acomode direito no pescoço, né? Então na parte de trás da blusa a gente faz carreiras encurtadas para levantar essa parte. Esse é um dos métodos, né, de fazer gola. Você pode fazer sem carreiras encurtadas de outras formas, né? Existe até, para você fazer esse mesmo método, você fazer carreiras encurtadas na gola mesmo, no canelado da gola, tá? Eu acho, sim, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para dizer para você se tem muita diferença de caimento, porque minhas blusas, elas são todas meio mais para largas, assim, mais confortáveis. Eu nunca fiz uma que tivesse um método de carreira encurtada que depois, na peça final, eu falei, nossa, ficou estranho, não gostei, sabe? Então, assim, não, respondendo a sua pergunta, eu não vejo diferença. Agora, eu sei que pode dar diferença de caimento, principalmente pensando no tipo de fio. Se você tem fios mais grossos, ele mais estruturados, ele tende a manter a peça um pouco mais firme. E aí eu acho que não faz muita diferença se as carreiras encurtadas estão na barra mesmo, né, no canelado da gola, se elas estão logo abaixo da gola ou se elas estão mais para baixo na peça. Tem gente que, por exemplo, faz blusa com uma pala toda trabalhada em cor, né? Então, jacquard, por exemplo. E aí, para não estragar esse padrão, faz as carreiras encurtadas depois. Depois, por exemplo, às vezes até de que quando você separa o corpo e as mangas, né? Porque se você tem um fio que é um pouco mais estruturadinho, ele vai erguer a sua blusa do mesmo jeito. Eu imagino que se você estiver usando fios muito finos, muito leves, ou um tecido que seja muito fluido, então uma trama talvez um pouco mais aberta com fios mais leves, eu imagino que talvez dê alguma diferença. Eu acho que quanto mais para baixo você fizer as carreiras encurtadas, menos ele vai ter força para elevar aqui em cima, né, a gola. Então eu pensaria, mas eu tô falando de modo teórico, tá? Eu pensaria que daria diferença de caimento se você usar fios muito finos ou muito macios, muito fluidos. Mas blusa de frio, geralmente você usa fios um pouquinho mais grossos, né? Você usa fios combinados. Então eu acho que não deve dar muita diferença não, tá? Aquela blusa que eu tava num vídeo outra vez, que é uma rosa, que eu falei pra vocês que chama Gib, da Andrea Maury, que eu fiz de presente pro meu marido, essa usa carreiras encurtadas na gola, por exemplo. Então a gola, se você olhar, o canelado da gola é menor na frente do que atrás é maior. Eu achei uma saída interessante, porque como o corpo é todo trabalhado num padrãozinho regular, eu acho que ficou difícil de pensar em carreiras encurtadas mantendo esse padrão. Então ela fez na gola, na barra normal, e ficou muito legal. E aí a gente emenda com a pergunta da
bbgrtmgmail.com. Ela fala o seguinte: fazer carreiras encurtadas com pontos trabalhados na gola. Qual técnica você utiliza? Obrigada. Então, ela tá falando exatamente disso. Ela tá falando de fazer carreiras encurtadas direto na gola, né? Eu acho que, sim, depende de quais são os pontos da sua gola. O método tradicional, que em inglês se chama wrap and turn, que seria tipo a laçada e vira, é um método que se usa mais para quando você está fazendo cordão, porque essa laçada que você dá no ponto e vira, ele cria essa barriguinha na frente igual do ponto tricô. Então, se você está trabalhando com malha, ele vai aparecer na parte dos pontos meia, ele vai aparecer como uma barriguinha, como se eu tivesse feito um ponto tricô no lugar errado, sabe? Então, se você estiver fazendo uma gola, um barrado de gola com pontos, um canelado, por exemplo, 1 por 1, eu faria as carreiras encurtadas alemãs, o método alemão. Porque o método alemão, você consegue manter o padrão que você está fazendo. Seja meia ou seja tricô, você consegue manter o padrão. Então, esse é o que eu recomendo. Mas, claro, você falou pontos trabalhados na gola, depende da gola, né? Tem golas que tem outros tipos de pontos trabalhados. Mas eu acho que, de modo geral, a gente usa um canelado, né, na gola. E daí eu usaria carreiras encurtadas no método alemão. E a última pergunta relacionada a carreiras encurtadas é da Ione, e ela falou: querida Marina, não consigo fazer decotes com carreiras encurtadas em decotes. Eu nunca fiz carreiras encurtadas em decote. Eu não consigo visualizar como seria isso, porque o que acontece é que a carreira encurtada, ela aumenta a quantidade de tecido, ela cria mais tecido. Então, se você está fazendo um decote, você está querendo tirar tecido, né? Você quer fazer um decote para baixo aqui, você está fazendo o contrário das carreiras encurtadas, está tirando esse pedaço aqui todo de tecido, né? Se você trabalhasse reto, viria até aqui em cima. Então, você está eliminando, né? Então, eu não consigo pensar como que seriam carreiras encurtadas no decote. Só se você está se referindo à mesma coisa, fazer no decote na parte de trás, que daí eu não chamaria de decote, eu chamaria nas costas ou na gola, para levantar. E daí o método é esse, um monte de receita vai ter isso embutido. O que acontece é que geralmente o que você faz é... Aqui, ó, essa daqui, por exemplo, tem carreiras encurtadas. Aqui é o meio das minhas costas, então a blusa tá virada de frente para vocês, tá? Ela é mais baixa na frente do que atrás. Por quê? Porque ela fez carreiras encurtadas nas costas. Você vê que o espaço entre o final da gola e as listras é maior atrás do que na frente, né? Então, o que ela faz? O meu início de carreira é aqui no meio atrás. Então, você trabalha no direito até um pedaço. Aí você vira e você faz alguma coisa com o ponto para não fazer um buraco. Por isso que depende do método que você faz. E aí você volta, ou seja, carreira encurtada você trabalha no plano. Então você vem até um pedaço, simplesmente vira o seu tricô, faz alguma coisa que depende do método com o ponto para que você não tenha buraco e volta. E volta, passa pelo seu início de carreira e faz a mesma coisa do outro lado. Vai até um pedaço, para e volta. E aí você vem e volta para o início da carreira. Aí você vai fazer de novo. E aí você passa por onde você parou, segue mais um pouquinho, volta para o início de carreira, faz a mesma coisa do outro lado. Passa por onde você parou na carreira anterior, vai mais um pouquinho e volta. Então o que você está fazendo é construindo arcos. Você vai construindo arcos cada vez maiores e essa construção de arcos que não chega até o final, você tá aumentando a quantidade de tecidos, onde você está passando várias vezes. E esse tecido a mais, esse gordinho a mais aqui, é o que levanta, empurra a sua gola para cima e faz com que ela fique maior, mais alta atrás do que na frente. Tá vendo? É simples, na verdade. Tem um monte de gente que coloca esses métodos em desenho, tem gente que define, que explica na receita carreira por carreira. Então é fácil de fazer. Você só precisa ver qual é o método que está sendo utilizado naquela receita e aí essa é a grande sacada. Como você vai trabalhar o ponto da bordinha, da onde você vira, porque se você simplesmente trabalhar até um pedaço e virar
e continuar trabalhando do outro lado, vai ficando buracos. O que é uma estética. O Steven West tem muito chale dele que ele usa carreiras encurtadas, mas ele não usa carreira encurtada para aumentar tecido, ele usa para criar desenhos. E ele muitas vezes deixa esses buracos como parte da decoração. Aí você simplesmente vira. Você trabalha até um determinado ponto, vira e trabalha a volta. E aí na próxima carreira vai ficar um buraco, mas faz parte, entendeu? Do desenho. Então tudo é uma questão de como você vai usar as carreiras encurtadas e se você vai trabalhar o design que você vai trabalhar com essas carreiras encurtadas, tá? Aí agora a próxima sessão de perguntas, o próximo grupo de perguntas, eu defini como tricô e vida, que são perguntas que têm a ver com o aprendizado, meu aprendizado de tricô, ou como que eu concilio o tricô na minha vida. Então, a primeira pergunta é da Cláudia Fuji. Ela fala assim: como é a sua rotina para conciliar tricô, filhos, casa e trabalho? A minha resposta para você é: visivelmente eu não consigo. Porque você vê, o vídeo tá atrasado, é muito difícil. Eu não sei o que te dizer. Eu me lembro que uma vez, eu sigo muita gente que escreve enfim, escritores, né? E que são basicamente leitores, então que falam sobre escrita e falam sobre leitura. E eu me lembro que uma pessoa falou isso, falou assim, alguém perguntou como você faz para ler tanto, alguma coisa assim. E ela falou, o segredo é você encaixar aquilo que você quer fazer naqueles minutinhos que você não percebe que você tem e que são vazios. Então, por exemplo, ela falava, leve sempre um livro na bolsa. Quando você tiver 10 minutos numa fila, você abre seu livro e lê. 5 minutos numa fila, você abre seu livro e lê. E aí você fala, mas 5 minutos... mas é 5 minutos na fila, é 5 minutos não sei onde, é 5 minutos não sei onde, você já leu 15 minutos no seu dia, entendeu? Às vezes a gente espera que a gente vai ter um momento no nosso dia que é assim, agora é o momento de sentar e fazer tricô. Nem sempre a gente tem esse momento. Então, eu, por exemplo, tô sempre com um tricô por aí, a não ser que eu vá, assim, literalmente até a padaria e volte e sei que eu não vou ter... Eu vou a pé, não vai ter fila, não vai ter nada, daí eu nem me dou trabalho. Mas se não, eu sempre tenho um tricô comigo. E eu acho que isso é um segredo, porque assim, qualquer 5 minutinhos você faz alguma coisa, sabe? E aí, enfim, rotina de trabalho e filhos, daí a gente vai tentando encaixar como a gente consegue, né? Eu, hoje em dia, tenho um trabalho um pouco mais fixo e eu tenho um horário um pouco mais fixo de trabalho. Então, isso está definido. E aí, isso meio que se encaixa com a minha rotina em relação a filhos. Então, o meu trabalho termina na hora que eu tenho que voltar para casa e fazer almoço para as crianças, sabe? Tipo, você vai definindo o que é prioridade e o que você pode, né, abrir concessões. E aí o resto você vai encaixando, né? Então, eu acho que o tricô faz parte desses momentos na minha vida. Por exemplo, um lugar que eu faço muito tricô, curiosamente, é em pé na cozinha. Eu vou fazer, sei lá, macarrão. Eu tenho que botar água para ferver. Vai pelo menos 10 minutos para ferver essa água. Uma panelona, né? Porque eu cozinho para 4 pessoas, né? Então, é sempre, por exemplo, um pacote inteiro de macarrão. Vai 10 minutos pelo menos para essa água ferver. Eu tô lá com o meu tricô enquanto eu espero. Ferveu, pus o macarrão, vai mais uns 10 minutos pro macarrão ficar pronto. Se eu não tiver que fazer molho nem nada, eu tô ali tricotando, né? Então, assim, já são 20 minutos na cozinha que eu fiz um tricô, sabe? Às vezes um pouquinho antes de dormir, se bem que agora, hoje em dia eu tenho lido. É o que eu tô falando das prioridades. Eu não consigo todo o meu tempo livre ler e fazer tricô, então, ou um ou outro. Então eu tenho preferido ler à noite. Aí à noite eu não faço tricô, deito na cama e leio. Mas tricô tá nos meus intervalos, assim, praticamente todos os intervalos do dia, sabe? Eu só não levo o tricô pro trabalho, porque infelizmente ainda é muito mal visto, né? Por mais... Você pode ficar 10 minutos falando bobagem no bebedouro com seus colegas, mas você não pode ficar 10 minutos fazendo tricô sentado na sua mesa, né? Isso é mal visto. Enfim, não tô falando do meu trabalho em particular, eu nunca tentei, mas eu sei que os trabalhos geralmente não curtem muito isso, então no trabalho eu não levo. Mas eu levo, assim, pra qualquer lugarzinho que vai ter um espacinho, sabe? Você tem que levar as crianças em algum lugar e esperar numa consulta, por exemplo. A criança entra pra consulta e eu tô lá na sala de espera fazendo tricô. Eu tenho toda uma série de fotos eu em salas de espera fazendo tricô, porque é isso, é o tempo que dá, né? Então, às vezes eu acho que ser mãe ajuda um pouco, né? Porque como eu tenho que fazer essa função,
você encaixa o seu tricô nesses pontinhos onde dá. E daí a Clau perguntou também, num outro momento, ela perguntou assim: você planeja fazer blog no estilo da Kutova Kika, mostrando um pouco da sua rotina de tricô versus o seu dia a dia? Olha, Clau, sinceramente não. E eu te explico por quê. Não é nem porque eu não gosto. Eu adoro os vídeos da Verônica, eu acho que ela é muito boa. Ela, pra mim, é uma ótima blogueira mesmo, apesar de ser também uma ótima tricoteira e tudo mais. Pra mim, ela é uma blogueira perfeita, porque ela tá sempre pensando nessas coisas. Eu vou no açougue, eu vou levar e eu vou fazer uma imagem aqui eu entrando, e eu vou fazer uma imagem eu conversando com o açougueiro, e eu não consigo pensar nessas coisas. Eu assisto dela e assim, me parece fácil, me parece, é uma coisa que eu posso planejar e fazer. Mas eu teria que planejar, tipo, sério, fazer um roteiro e não me distrair, porque eu não consigo fazer essas coisas. Eu tava falando pras meninas, por exemplo, nesse último passeio que a gente fez, que eu falei, que a gente foi na Fio Araucária, né, lá em Americana. Foi isso. Antes de ir, eu pensei, falei, claro, vou filmar, de repente vou fazer até um pedaço do tricô diário lá, de repente vou fazer até o tricô diário lá, já tava pensando isso, sabe? Mas eu tirei foto, uma foto, porque daí meio que todo mundo tava na mesma sintonia, sabe? Não pode sair sem foto, vamos tirar foto, não sei o quê. Mas eu não lembrei de filmar nada. E minha mãe tava lá comigo. Minha mãe, por exemplo, podia ter filmado pra mim. Não era nem dizer que não, eu ia ter que ficar segurando a câmera, o celular. Não. Minha mãe podia ter filmado. E eu nem lembrei. Eu acho que eu sou muito... Ou eu sou muito distraída, ou eu sou muito também do momento, sabe? Eu fico muito mergulhada no momento. Então, assim, eu não consigo... Eu teria que me organizar muito, eu teria que fazer um negócio, assim, bem passo a passo. E de preferência ter alguém pra me filmar, pra eu poder me concentrar, sabe? Quando eu fui a última vez para Buenos Aires, o meu marido me filmou quando a gente estava na Scalabrini Ortiz e não sei o quê. Me ajuda muito, sabe? Mas eu geralmente não tô nesses lugares com alguém. Então, assim, é difícil, sabe? E a Verônica Lindbergh faz isso muito sozinha. Também porque ela mora na Finlândia. Ela pode largar o celular dela no meio de uma praça e fazer tomadas. Eu presto atenção nisso nos vídeos dela. Fazer uma tomada dela simplesmente atravessando a praça. Você imagina, eu vou na Praça da Sé e boto o celular ali, quando eu vou olhar não tá mais, né? Então essas coisas ajudam um pouco também, eu acho que os blogs dela. Ela filma muito ela num café, ela põe o celular lá longe para ter uma tomada de longe, por exemplo. São coisas que aqui em São Paulo eu não tenho coragem de fazer. O celular tem que estar sempre por perto, você tem que estar sempre meio de olho para ninguém passar e levar embora. Pra mim é muita complicação. Então, assim, por enquanto, eu não tenho planos de fazer vídeos desse tipo. Mas quem sabe, de repente um dia eu planejo e pode rolar, né? Vamos ver. E aí a última pergunta é da Sônia Borges. Ela fala: oi Marina, como você consegue se organizar para fazer tantos projetos ao mesmo tempo? Vou refrasear essa pergunta. Como você consegue fazer tantos projetos ao mesmo tempo? Porque organizar eu não organizo. Esse é o grande problema. Eu mostrei já num vídeo que eu falo das sacolas de projeto, né, e tudo mais, quanto trabalho meu tem parado, né? Eu não dou conta. E o que eu acho que eu faço é assim, o que eu faço de muitos projetos ao mesmo tempo, hoje, nessa fase em que eu estou, porque também muda, eu acho que eu tenho me culpabilizado menos se eu tenho vontade de começar um projeto novo no meio de 25 projetos que eu tô fazendo, sabe? Eu acho que tem momentos em que eu tô mais focada e que eu quero muito terminar coisas, então eu nem penso em castonar, como diz a Rê, eu nem penso em começar um projeto novo, eu foco em terminar. Mas eu não sei, tem momentos em que, sabe, eu não sei, a cabeça pede uma coisa nova. Às vezes a gente tem razões que a gente não precisa racionalizar pra saber, sabe? Então eu tô numa fase em que eu não tô me culpabilizando muito. Eu evito pra não ficar também assoberbada com 400 mil projetos começados, mas tem vezes que parece que se precisa, sabe? E daí, que diferença faz? Então, em algum momento esse projeto vai ter um fim. Ou eu vou terminar ele em algum ponto da minha vida, ou eu vou voltar nele 3 anos depois e vou falar, não me interessa, e desmonto e reaproveito os fios, sabe? Então, assim, não é um negócio perdido. Então, eu hoje em dia faço. Então, assim, não me organizo. A resposta é não me organizo.
O que tem me ajudado a me organizar um pouco são os TJs que eu faço. Porque daí é isso, eu tenho um comprometimento com as pessoas que compraram as assessorias, né? Então quem compra assessoria, por exemplo, para fazer um TJ, tá esperando ali aquela rotina que a gente já se programou, dura mais ou menos uns 2 meses. Então mais ou menos a cada 15 dias tem vídeo novo na plataforma. Então assim, esses projetos eu faço porque eu não quero deixar ninguém na mão. Então esses me ajudam a seguir um pouco um roteiro, sabe? MCAL me ajuda a seguir um roteiro, porque eu gosto muito de terminar os Charles Misteriosos. Agora, como eu já falei, o desse mês que ele fez surpresa, que eu não estava planejando, né? Eu quis entrar. E eu comecei, mas eu tô na primeira pista ainda e o Charlie já terminou. Porque não dei conta, né? De continuar. Tem muita coisa rolando ao mesmo tempo e daí você tem que escolher suas batalhas, né? Daí você tem que escolher suas prioridades. Então, assim, eu não sei, o que eu posso te dizer em termos de como que eu consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo, eu acho que daí é um pouco da resposta da pergunta anterior, né? É você encaixar tricô em todos os momentos que você tiver, se for uma coisa que te interessa, né? Eu não aconselho ninguém a encaixar o tricô a cada 5 minutos de intervalo se você vai sentir que é só isso que você faz da sua vida. Tem que ser um negócio que te interessa. Mas se você percebe, por exemplo, que você tem muito pouco tempo, você acha que você tem muito pouco tempo para tricotar, tenta enxergar esses pontinhos de tempo. Que é isso? É 5 minutos. Ah, eu vou de ônibus pro trabalho. Leva seu tricô. Ah, mas não é sempre que eu consigo sentar. Tudo bem. Leva um tricô leve, né? Não vai levar um chale de 4 meadas. Leva uma meia, por exemplo. Uma bolsinha que é pequena. Você pode enfiar na sua mochila, na sua bolsa. Se você tiver a sorte de conseguir sentar, você tem aí, sei lá, 10 minutos, meia hora, não sei, de percurso para fazer um tricô. Se não der, não deu. Eu já levei várias vezes projeto de tricô falando, não, eu vou esperar meus filhos para almoçar e eu sei que eles demoram 15 minutos, mas às vezes eu tô respondendo mensagem, às vezes eu tô vendo e-mail, às vezes eu tô alguma outra coisa e quando eu vou ver eles chegaram e eu não fiz o tricô e fui passear, sabe? Então assim, não tenha medo de levar seu tricô para passear. Nessa visita a Fio Araucária, eu levei um projeto, porque lá tem sofás. Em algum momento eu pensei, a gente vai ficar um montão de tempo aqui, a gente vai olhar todos os fios e quando a gente terminar, a gente tem tempo de sentar todo mundo ali no sofá e fazer um tricô. Meu tricô foi passear, ele não saiu de dentro da bolsa de projeto. E tudo bem, se a gente tivesse tido um tempinho, se tivesse rolado, ele tava lá, sabe? Eu prefiro que ele esteja lá e eu não use, do que eu ter um tempo livre e falar, eu devia estar com tricô agora, sabe? No começo do ano aconteceu isso. No começo do ano eu precisei ir lá no Poupa Tempo da Sé para refazer a minha carta de habilitação, né? E daí eu levei, eu não sei porque eu achei que ia ser rápido, porque a minha experiência com o Poupa Tempo da Sé sempre foi muito boa. Para mim eles são super organizados e sempre foi rápido. E eu levei o meu caçula de companhia e não levei tricô. A gente ficou literalmente 3 horas. Eu não fiz o negócio porque eu tive que ir embora. E eu falei pra ele, eu devia ter trocado, eu devia ter deixado você em casa quietinho, você não tinha a menor obrigação de estar lá, e ter levado o meu tricô. Da outra vez, uns meses depois, quando eu levei o meu tricô, eu acabei fazendo 10 minutos de tricô e o negócio foi super rápido. Mas fiz tricô, tá vendo? Então eu acho que um jeito de você encaixar o tricô na sua vida é esse, é você estar sempre com a sua bolsinha de projeto e qualquer minutinho que der, você senta e faz algumas carreirinhas. E aí agora o último bloco, vamos dizer assim, eu chamei de aprender tricô. Então são perguntas relacionadas a como que eu aprendi ou como que eu faço coisas relacionadas ao tricô. Então a primeira pergunta é da Tuane e ela fala assim, como surgiu o tricô na sua vida e como você aprendeu? Eu já tentei aprender, mas não consigo. Olha, Tuane, o tricô apareceu na minha vida porque minha mãe e minhas avós sempre tricotaram. A minha avó paterna fazia mais crochê do que tricô. Eu sei que ela fazia tricô, mas ela fazia mais crochê. Mas foi numa época que eu não me interessava por trabalhos manuais. Então eu via ela fazendo, mas nunca aprendi com ela. Agora, a minha avó materna e minha mãe sempre fizeram tricô. E eu aprendi com elas quando eu era pequena. Eu devia ter, eu não lembro, por volta dos 10 anos. Talvez um pouco antes, talvez um pouco depois. Mas foi essa coisa, mãe me ensina, ela me ensinou, mas não me ensinou a montar pontos. Então ela me ensinou a fazer, por exemplo, ponto tricô, porque ela faz no método português, né? Então o ponto mais fácil do método português é o ponto tricô. E aí então eu pedia pra ela montar pontos pra mim, aí ela montava na agulha e daí eu fazia tricô e fazia, sei lá, um cachecol. Aí ela me ensinou meia.
Aí então eu fazia tricô e meia, mas ela que montava e ela que arrematava, sabe? Mas eu era muito pequena e assim, fiz por um pouco tempo, aprendi, ok, brinquei, depois nunca mais. E aí eu fui retomar depois que eu resolvi aprender crochê. Eu tinha uma amiga muito querida, tenho uma amiga muito querida que fazia crochê. E aí eu falei, me ensina e tal, não sei o que, ela me ensinou um pouco, depois eu fui pegando em outros vídeos e tal, e aprendi sozinha a fazer crochê. E aí fiz um monte de crochê, e acho que eu comecei a ver roupa, essas coisas. E daí, eu particularmente, não quero entrar em polêmica, tá? É uma questão de gosto pessoal. Eu acho mais bonito roupa em tricô do que em crochê. Então acho que quando eu comecei a perceber que eu já era mais capaz de fazer roupa, eu meio que voltei pro tricô, sabe? E daí reaprendi, me ensinei a fazer tricô no método continental, né? Que é desse jeito, fazendo a tensão do fio com a mão esquerda, em vez de fazer no método português, que foi como minha mãe me ensinou. E aprendi todas as técnicas que eu sei hoje, assim, eu fui aprendendo vendo vídeo e vendo os outros fazendo, comprando receita, aprendendo com as receitas escritas e tal, né? É difícil a gente falar como é que uma pessoa pode aprender alguma coisa que já tentou. Eu acho que é não desistir, Tuane. Sinceramente, eu acho que é não desistir. Às vezes, a gente se culpa, sabe? Eu tentei, eu não consigo, eu que não sou capaz. Às vezes, pode ser como você aprendeu. Ou a pessoa com quem você aprendeu. Sabe? Não digo que a pessoa é má professora, nem nada. Mas às vezes não bateu com o seu jeito. Às vezes o jeito que ela explica não foi um método que conversou com você, então ficou confuso, talvez ela não soube explicar direito. Às vezes é um momento de vida que a gente tá, às vezes a gente quer aprender por algum motivo, mas não é exatamente, não sei, não é aquele momento. Então a gente acaba aprendendo e a cabeça não tá muito boa pra relaxar e aprender, e daí a gente fica brava porque não aprendeu, e daí a gente quer jogar o negócio na parede, sabe? Não tô dizendo que foi isso que aconteceu com você, mas às vezes tem uns momentos assim, sabe? Então, às vezes pode ser isso. Fazendo um paralelo que não tem a ver com tricô, mas que foi uma história que me lembrou. Eu e meu irmão, a gente sempre leu muito, né? Eu sou a mais velha de 3, meu irmão é depois de mim. E a gente sempre leu muito. E eu me lembro que uma época, a minha irmã é a caçula. A gente era adulto, jovem adulto. Ou adolescente, assim, mais quase adulto. E eu lembro que ela falou alguma coisa assim, eu não gosto de ler. Eu já tentei, eu detesto ler, não gosto de ler. E eu falei pra ela, talvez você não goste dos livros que você leu até hoje. Pode ser isso, talvez você só tenha tentado ler livros pra escola, e às vezes os livros da escola não eram livros que te agradaram. Um dia você vai querer ler algum livro por vontade própria, você vai gostar. Hoje minha irmã é devoradora de livros, eu acho que ela lê mais livros do que eu até. Minha irmã tá estudando, tá na faculdade de novo, lê livro pra caramba, lê livro por prazer, lê pra estudar. Eu acho que, sabe, é isso. É difícil você falar que você não gosta de uma coisa que é tão geral, tipo ler, por exemplo, ou fazer tricô. Você pode não gostar porque você nunca tentou, você pode não gostar porque você não é o tipo de pessoa que gosta de ficar sentada fazendo a mesma coisa, ou você pode ter tido mais experiência, sabe? Então, a minha recomendação pra você é não desiste. Se é uma coisa que você quer aprender, não desiste de tentar. Tenta por outros caminhos. Se você tentou indo numa loja de armarinho, por exemplo, e tendo um professor ao vivo e se sentiu, sei lá, travada, constrangida, com medo de errar, tenta aprender online. Se você tentou online, tenta aprender ao vivo, com alguém sentando do seu lado, você olhando o mesmo ângulo que a pessoa tá. Se não, tenta aprender com uma receita. Vê se por escrito, às vezes vai. Tenta aprender com uma receita simples, sabe? Uma receita bem facinho de fazer. Tenta abordagens diferentes, métodos diferentes. Pode ser que em algum momento engate. E aí você vai aprender com vários outros métodos, porque daí você já, sabe, já entrou no embalo. E aí você vai falar, nossa, sabe, tipo, era fácil. Por que é fácil? Se é uma coisa que você quer fazer, que você gosta, não tem como, sabe? Então, é isso. Eu te recomendo, não desista. A Michele falou, Mari queridona, conta pra gente como é o seu processo para criar peças ou receita. Mi, eu vou te contar uma coisa muito curiosa. Eu sempre fui avessa à moda. Sempre fui desencanada de moda, de tendência, de roupa, de combina, de não combina. Tanto que até hoje, assim, o pouco que eu sei de nome de coisas de modelagem, por exemplo, é
é por causa das receitas de tricô, porque eu continuo sem entender muito bem, sabe, a moda como uma coisa assim, essa coisa mais abstrata, sabe? Mas eu sempre gostei de customizar minhas coisas, todas as coisas. Então, tipo, capa de caderno. A minha maior diversão era pegar uma folha um pouco maior do que a capa dos cadernos da escola, desenhar até ela ficar cheia de desenho. Aí minha mãe cobria com contact e cobria o caderno pra mim. E meu caderno era personalizado. Eu amava, assim, eu sempre amei fazer isso com tudo que era meu, tudo. E roupa é um pouco a mesma coisa. Uma época eu gostei de customizar minhas próprias roupas. Então eu cortava, sei lá, cortava manga, dava nozinho, fazia lacinho, comprava maior pra fazer tal coisa, pintava, tingia. Eu sempre desenhei, minha vida inteira eu gostei de desenhar. Então eu desenhava na roupa ou pintava, sabe? Então eu sempre gostei de customizar. E eu acho que pra mim, neste momento da minha vida, eu acho que criar peças ou receitas, pra mim tem muito a ver com customizar, sabe? Eu não consigo pensar, eu acho que eu tô muito no começo do tricô pra pensar em peças assim do zero, do nada. Mas eu gosto de pegar coisas que eu já vi e, sabe, dar uma modificada. Tipo, o que você faria diferente? Ou pegar duas coisas que você viu em duas receitas diferentes e juntar. Eu acho que a minha abordagem é simplesmente, eu acho que eu penso por aí, eu não penso como eu imagino que uma pessoa, um estilista pense, por exemplo, tem uma ideia abstrata e pega e faz e não sei o quê. Eu penso como customização, sabe? Ah, blusas de lã. Beleza, blusa de lã pode ser assim, assim, assim. Tá, então eu quero uma que seja com a gola assim, com a manga assim, nesse comprimento, nessa cor. Eu não tô criando, na minha cabeça eu não tô criando nada. Na minha cabeça eu tô pegando, fazendo um pequeno Frankenstein, sabe? Pegando partes de coisas que eu já vi, de blusas que eu já tive, de receitas que eu já fiz e não sei o quê, e juntando e fazendo uma coisa, sabe? Então eu tô bolando, tô fazendo uns chales esses dias, tô começando a desenhar uns chales, e minha abordagem é essa, tipo, formatos que eu já fiz, algumas texturas que eu já fiz, ou coisas parecidas. Por exemplo, eu adoro fazer chale de renda. Então, pegar rendas em livros, desses livros que tem várias rendas, uma renda que eu goste e botar no chale, sabe? Meio que é isso, assim, pra mim não tem muito segredo, mas porque eu encaro por esse lado, assim, da diversão, sabe? Do brincar, do customizar, eu não penso que eu tô assim, ó, reinventando a roda, entendeu? E aí pra mim é divertido e tira um pouco, pra mim tira um pouco esse peso do meu Deus, eu tô criando uma peça. Não, eu não tô criando, eu tô, sei lá, tô brincando e tô me divertindo, sabe? E daí, aí a Rose perguntou: qual foi a sua maior dificuldade quando iniciou no tricô? Eu tentei puxar pela memória porque são coisas que eu tenho muita dificuldade de guardar, sabe? Eu acho que tem a ver com isso que eu falei, eu mergulho muito no momento, depois eu não me dou conta das coisas. Então, assim, eu tenho certeza que isso foi uma coisa do crochê, isso eu tenho certeza, então eu acho que do tricô foi parecido. Eu acho que a minha maior dificuldade foi manter tensão, duas. Foi manter uma tensão regular, que você soubesse que, tipo, seu tecido tá ficando bonito, você consegue enxergar a diferença dos pontos que você fez, porque a sua tensão tá, não digo uma tensão perfeita, mas uma tensão legal. E isso acarreta na segunda coisa, que eu acho que é quando as mãos aprendem a fazer a coisa sem você pensar. Não sei se você dirige, mas pra mim é um paralelo com quando eu aprendi a dirigir. Eu me lembro que quando eu fiz minha primeira aula de autoescola, eu olhava o professor e eu falava, eu nunca vou aprender isso. Porque são 400 mil coisas que você tem que pensar. Você tem que ajustar o banco, você tem que ajustar o espelho, você tem que ajustar o outro espelho. Daí você tem que ligar o carro, você tem que pisar na embreagem, imagina isso no tempo da embreagem. Tem que pisar na embreagem, tem que pôr em primeira, mas não pode soltar o freio de mão ainda. Aí quando você soltar o freio de mão, você tem que ir acelerando. Eu falava, nunca eu vou conseguir. São 400 mil coisas e tudo ao mesmo tempo, porque, pensa, ao mesmo tempo você tá na rua, tá passando um ônibus, tá passando uma pessoa atravessando na sua frente. Eu falava, gente, nunca. Hoje, que já faz, sei lá, 30 anos que eu dirijo, são coisas que meu corpo faz automático. Tanto que se eu estiver embalada conversando com uma pessoa, eu acabo fazendo um caminho, por exemplo, caminho de casa. E às vezes não era o caminho que eu tinha que fazer, sabe? Porque o corpo tá inteiro indo no natural, entendeu? Tá tudo no automático. Claro que, por exemplo, eu tô na estrada, eu tô atenta, tô prestando atenção, que é mais perigoso, você tá mais rápido.
Mas assim, eu não penso, meu Deus, tem que trocar a marcha, meu Deus, tem que olhar o espelho, sabe? É tudo natural. E eu acho que a minha maior dificuldade no tricô foi até chegar nesse ponto. Até chegar no ponto que as suas mãos fazem todo o trabalho sozinha. No sentido de, tô segurando firme, tô segurando solto, tem que puxar o fio, tem que dar, como é que eu ponho? Ele flui. E aí, quando o seu corpo flui, a sua cabeça te permite observar o que você está fazendo. Observar como que tá ficando a sua tensão, se você tá errando o ponto, se você tá... Contar ponto, por exemplo, trocar cor, sabe? Tipo, a sua cabeça fica livre para pensar nos outros aspectos do tricô que fazem com que o seu tricô depois expanda, sabe? É o que te faz pensar, por exemplo, e se isso daqui eu fizer com outro ponto? E se eu fizer com outro fio? Porque você tá lá, suas mãos estão fazendo sozinhas, suas mãos não estão... Você não tá o tempo inteiro coordenando as suas mãos, sabe? Vai, agora põe, agora passa, agora sai. Isso é uma coisa muito do começo, né, do tricô, e que é perfeitamente natural. Ninguém começa fazendo tricô, nem nada, sem ficar olhando cada coisa que você faz, né? Se você tem filhos, pensa nos seus filhos quando começaram a aprender a andar. Era uma concentração para ficar parado nas duas pernas, para soltar do que estava segurando, para dar um passo. Hoje você anda falando, cantando, pulando, saltando, você não está nem prestando atenção nas suas pernas andando, né? E as suas pernas ainda assim estão fazendo o mesmo movimento. Então eu acho que a minha maior dificuldade foi superar essa parte. E que eu acho que isso varia de pessoa para pessoa. E eu não sei te dizer quanto tempo levou. Eu não lembro, com toda certeza eu não lembro. Mas eu acho que é o momento em que você começa a conseguir sair. Por exemplo, você consegue acompanhar uma receita e de repente pensar, eu acho que isso aqui tá errado. Ou, eu acho que eu vou fazer isso diferente. Vamos supor, a receita diz que para fazer carreira encurtada num método, e você fala, eu acho que eu vou fazer nesse outro, acho que fica mais bonito. Porque você já, sabe, você tá fluindo com a receita, você não tá mais, agora o próximo ponto é esse, agora é esse, agora é esse. Daí você não consegue olhar muito adiante, sabe? Então eu acho que a minha maior dificuldade foi essa. Que eu me lembre, se eu lembrar de alguma outra, depois eu falo. E aí a última pergunta nesse tema é da Daniela Tenil, e falou, oi Má, conta a sua trajetória do amigurumi de crochê para roupas de tricô. Eu acho que é um pouco o que eu já falei, né? Eu resolvi aprender crochê porque eu achava muito legal. E eu tinha essa amiga que fazia e eu achava lindo. E ela não fazia amigurumi, mas ela fazia cachepô, ela fazia coisas práticas. Eu sempre gostei de coisas práticas, coisas que você pode usar, né? E aí eu resolvi aprender. E aí meus filhos eram pequenos e aí eu descobri o amigurumi. Nossa, comprei livro de amigurumi, fiz um monte para eles. Fiz para sobrinhas, fiz para vender, adorei. E daí eu acho que foi isso. Eu comecei a fazer vários outros tipos de coisas e comecei a entrar um pouco na coisa do vestuário. Fiz gorro, por exemplo, de crochê. Mas aí, eu não sei, eu acho que o crochê no vestuário, eu acho, a minha sensação, a minha impressão, fica muito pesado. Porque os pontos de crochê, na sua maioria, eles usam muito fio, né? Dá muita volta. Então eu acho que o tecido fica mais pesado, sabe? E daí... Mas aí eu já tava querendo fazer minhas próprias, né, peças. E daí eu acho que foi quando eu resolvi voltar pro tricô. Foi tipo, beleza, então se eu quero fazer uma blusa de frio, por exemplo, e eu não tô feliz com ela em crochê, vou fazer em tricô. E daí eu lembrei que eu já fazia, eu tive que ter um pequeno reaprendizado aí, mas é um pouco que nem andar de bicicleta, né? Depois você engata e... Tipo, seu corpo já lembra um pouco sozinho. E daí eu comecei a fazer peças pra mim e tal. E daí eu faço um pouco pros outros, mas eu faço... A maioria é pra mim. Adoro fazer minhas próprias peças. E esses dias eu tava olhando o meu armário e tava pensando... Ou eu vou precisar começar a vender algumas das peças, ou eu preciso começar a dar outras roupas e manter as de tricô, porque já não cabe mais. Eu tenho já 2 pilhas enormes só de parte de cima, tipo, não digo nem blusa de frio, de camiseta mesmo, camiseta, regata. Tem 2 pilhas enormes que já tô querendo tombar assim no armário. Os chales eu tenho em 2 gavetas e já não cabe mais. 2 gavetas e numa prateleira e já não cabe mais. Então assim, eu já tô começando a precisar arrumar um jeito de ou vender algumas peças ou arrumar mais espaço no meu armário, sabe? E eu vou aproveitar que eu falei dos chales, porque tem uma pergunta aqui que eu não pus aqui no meu roteiro, mas que eu achei muito boa. Quer ver? Vou até ver quem é que foi que perguntou.
Foi a Rita de Cássia. Ela falou assim: você usa todos os chales que faz? Rita, por incrível que pareça, uso. Uso todos os chales. Claro, alguns eu uso mais do que outros, mas eu uso todos os que eu faço. Eu amo chale, amo. Eu acho o chale uma peça tão versátil, sabe? No sentido de que você pode estar só com um friozinho, então você põe só pra tirar aquele geladinho do corpo. Você pode estar com frio, você tem um chale pesado, você se enrola nele, ele é quase que nem um poncho, um casaco, sabe? Você pode usar como cachecol, você pode usar como uma pashmina, você pode usar de mil jeitos, assim. Então, eu amo. E eu, como gosto muito de roupas tons mais neutros, né? Eu gosto muito de usar preto ou branco, agora eu tô com uma calça crua. Eu gosto de pôr cor nos chales. Então, pra mim, é o lugar onde eu faço meus experimentos de cor, principalmente, sabe? Faço chales bem coloridos, daí eu acho lindo. Você tem uma roupa, assim, um pouco mais sóbria, de repente você tem um montão de cor, assim, no pescoço, sabe? Adoro. Então, sim, eu uso. É o único momento, é o único motivo pelo qual eu gosto do frio, porque eu particularmente não me dou bem com frio, mas é o único momento que eu gosto do inverno e do outono e do inverno, que é para poder usar todos os meus chales, para ter uma boa desculpa para usar todos os meus chales. Bom, pessoal, então é isso pelo episódio de hoje. Desculpa de novo pela demora, espero que não aconteça de novo. Mas agradeço todas as perguntas de vocês. Adoro quando vocês participam. Acho muito gostoso depois compilar as perguntas e ver a quantidade de pergunta que tem. E a variedade, é muito legal, a variedade de perguntas que vocês fazem. E espero ver vocês daqui 2 semanas no próximo Tricotando Junto, tá bom? Um beijo, boa semana, até mais!